Bem, bom dia, meus caros alunas e alunos. Teve um colega de vocês que me perguntou a respeito do problema 2.95 do Brown, né? E ele estava com dúvida. Eu vou aproveitar, que de repente é a dúvida de outros também, né? E vou gravar um pequeno vídeo aí, dando um exemplo da resolução de uma das quatro substâncias, que são os hidrocarbonetos aromáticos: xileno, bifenil, mesetileno e tolueno. Só recordando, então, né, essa questão que nós vamos resolver aqui é o problema 2.95, tá? Do Brown, está na página 65. Eu vou ler o enunciado para vocês lembrarem. O benzeno C6H6, veja o exercício anterior, contém 0,9226 gramas de carbono por grama de benzeno. A massa restante é hidrogênio. A tabela a seguir lista o conteúdo de carbono por grama de substância para vários outros hidrocarbonetos aromáticos. Para quem não sabe, um hidrocarboneto, como o próprio nome diz, só lembrando, né, de química orgânica, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Um hidrocarboneto é uma substância que contém exclusivamente os elementos hidrogênio e carbono, e alguns livros, inclusive, representam eles de forma genérica em orgânica como CXHY, em que X e Y seriam números inteiros, né? Então, a ideia desse problema é justamente determinar as incógnitas aí, né? X e Y. Qual é o propósito desse tipo de problema de exercício? Se hoje você pode entrar no Google, né, e encontrar a fórmula molecular do xileno, da bifenilo, do mesetileno, do tolueno, que são hidrocarbonetos relativamente simples, moléculas relativamente pequenas, todas elas com menos do que, pouco mais que, um deles tem mais do que 10 carbonos, tá? Mas a maioria deles nem chega a 10 carbonos. Lógico que uma proteína você tem milhares de átomos, às vezes até beira a casa dos milhões, algumas proteínas. Então, qual é o propósito desse tipo de exercício, desse tipo de problema? Imagina que, um pouco da história da química, tá? Hoje você tem internet, hoje você tem espectrômetro de massas, mas a química, antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha nada disso. Os computadores não existiam antes da Segunda Guerra. Quem já assistiu aquele filme que conta a história do Alan Turing, né, que é praticamente o pai do computador moderno, quando ele desenvolve aquela máquina toda eletromecânica que decifrou a Enigma, que era a máquina de codificação dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, se você pensar a química antes de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, tudo bem que hoje nós já estamos falando né, já estamos aproximando aí, já completou 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, já estamos em 2021, né, já se passaram 100 anos da Primeira Guerra. Está se aproximando aí, daqui 25 anos, nós estaremos aí completando 100 anos pós Segunda Guerra Mundial, e que a gente nunca tenha a tristeza de viver uma terceira guerra mundial. Espero que não, né? Espero que vocês também não passem por isso, nem as próximas gerações, jamais. Mas, enfim, o interessante desse problema é mostrar que, com base em massas, em pesar substâncias antes e após uma reação de combustão, foi possível aos químicos do século XIX, começo do século XX, chegar, pelo menos, a determinar a proporção entre os átomos de uma determinada substância. Primeiro, é claro, eles tinham que purificar essa substância,
que não necessariamente era um processo simples. Um outro filme que eu recomendo para quem estiver interessado no Netflix, está passando aí, né? Radioactive, que conta um pouquinho, de forma um tanto quanto romantizada, mas é sempre assim no cinema, né? A história da Madame Curie, que foi Nobel de Física e também Nobel de Química, no começo do século XX. Né? E cientistas que ganharam os 2 prêmios Nobel de Física e de Química, eu acho que ela é a única pessoa que eu me recorde, tá? Que tenha ganhado tanto na Física quanto na Química. Bem, então, sem consultar uma tabela periódica, sem consultar a internet para descobrir qual é a fórmula das determinadas substâncias aí, vamos, sem mais delongas, né? Vamos agora visualizar. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular. E eu vou fazer, por exemplo, do enunciado ele fala que no benzeno, 1 grama de benzeno, né, contém 0,9226 gramas do elemento carbono. Ora, a diferença, né, e essa diferença vai dar 0,0774 gramas, a diferença só pode ser hidrogênio. Né? Isto é, em cada 1 grama de benzeno, nós temos 0,9226 gramas de carbono e 0,0774 gramas de hidrogênio. Do benzeno, nós também sabemos que a fórmula química do benzeno é C6H6. Isso foi dado no enunciado. Ou seja, no benzeno, para cada 1 carbono, nós temos 1 hidrogênio. Isto é, a proporção é de 1 carbono para 1 hidrogênio. 1 para 1. Esta é a proporção. Tá? Por outro lado, nós podemos fazer agora uma regrinha de 3 simples, né? E dizer que se para cada 0,9226 gramas de carbono, nós temos 0,0774 de hidrogênio. Quando nós tivermos 1, que é gramas, né, e gramas. Quando nós tivermos 1 grama de carbono, elemento carbono, qual que seria a massa correspondente, também em gramas, é claro, de hidrogênio? E por uma regra de 3 simples, a gente vai encontrar, fazendo essa continha aí, que a cada grama de carbono no benzeno corresponde 0,0839. Minha bateria está acabando, gente. Só um segundo, senão ele não grava. Vamos ver se agora vai gravar. 0,0839 gramas. Tá?
Tudo bem. Isso aí para o benzeno, né? Vamos pegar o primeiro exemplo agora, que é o chileno. Eu vou mudar aqui para uma cor verde. E agora vamos tratar aqui agora. Vou fazer o exemplo a resolver para o chileno. Depois o raciocínio é o mesmo raciocínio para os demais casos, tá bem? E no chileno, o que ele fala? No caso do chileno, nós temos 0,9051 gramas de carbono. Portanto, gramas de carbono por grama de hidrocarboneto. Ou seja, eu tenho 0,9051 gramas de carbono em cada grama de chileno. Fazendo a diferença de 1 menos 0,9051, então nós vamos encontrar 0 para o chileno. 0,0949 gramas de hidrogênio. Vou fazer a mesma regrinha de 3, tá? Aqui para o caso do chileno. Então agora vai ficar... Deixa eu só fazer uma pequena separação aqui. Vou colocar um traço vermelho só para organizar um pouquinho aqui as coisas, tá, gente? Só para a gente não se perder. Vamos voltar aqui para o verde do chileno. E agora, se fizer a mesma regrinha de 3, 0,9051 corresponde 0,0949. 0,9051 gramas de carbono, 0,0949 gramas de hidrogênio. Quando nós tivermos 1 grama... Cadê a caneta verde? Eita, a caneta verde está perturbando aqui. Quando nós tivermos 1 grama de carbono no chileno, qual é a massa de hidrogênio correspondente para o caso, né, do chileno? E agora nós vamos ver que essa massa, regra de 3 também, tá, gente? Essa massa de hidrogênio, no caso do chileno, ela vai ser de 0,10485. Na verdade, podia, né, arredondar com 3, mas eu vou colocar aqui 0,10485. Vou deixar como 485, tá? A rigor, é claro que eu não estou cumprindo as regras aqui de algarismos significativos, tá bem? Gramas. Muito bem. Então, agora nós já temos aí a nossa relação no benzeno. Para cada grama de carbono, você tem 0,0839 gramas de hidrogênio. No chileno, para cada grama de carbono, nós temos 0,10485 gramas de hidrogênio. O que eu vou fazer agora, numa próxima etapa, tá? Eu vou dividir essa massa 0,10485, que é a quantidade de hidrogênio no chileno, eu vou dividir pela massa de hidrogênio no benzeno. Por que isso? O que tem a ver o chileno com o benzeno? Além do fato de eles serem hidrocarbonetos aromáticos. É que no benzeno, nós já sabemos, pelo enunciado da fórmula dele, que a relação é de 1 carbono para 1 hidrogênio. Então, na hora que eu dividir
essa massa 0,10485 por 0,0839, eu vou encontrar o correspondente a como se eu estivesse impondo x igual a 1 para o caso do chileno. Tá? Esse é o pulo do gato, esse é o truque para se entender esse exercício. Porque depois, para o bifenil, para o mesetileno e tolueno, vocês irão fazer a mesma coisa, mas o caminho, o raciocínio é o mesmo. O importante é entender por que eu vou dividir 0,10485 por 0,0839. Porque o benzeno vai ser a nossa régua, vai ser o nosso parâmetro, vai ser a nossa relação de medida. Quando eu falo que eu tenho 1,78 m, eu estou comparando a minha altura com um padrão que foi definido como essa vara, essa barra de irídio platina que hoje está no museu em Paris, na França, tem 1 metro de comprimento. Claro que hoje a União Internacional de Física e o PAC e o PAP, de Física e de Química, tem uma outra forma mais moderna de definição de metro, baseada em transição eletrônica de elementos. Mas, historicamente, o padrão metro foi anterior à transição eletrônica desse elemento, que já existia, claro. Então, você, na verdade, quando você fala da sua altura, você está se referindo de forma relativa a um padrão de medida. Em outras palavras, o benzeno aqui está sendo o padrão de medida para a gente poder encontrar a proporção, a relação atômica entre quantos carbonos para quantos hidrogênios. Eu vou ter que limpar a tela para poder dar continuidade aqui. E o importante é, então, pegar a massa de hidrogênio aqui do chileno e a massa de hidrogênio do carbono, certo? Vou limpar a tela. Muito bem. Tela limpa. Vamos lá. A massa de hidrogênio no chileno que nós encontramos foi 0,10, quanto mesmo? 485. Eu apaguei e já me perdi aqui. 0,10485 gramas. Nós tínhamos encontrado e calculado como massa de hidrogênio contido no benzeno. Não se esqueçam que essas massas é referência a 1 grama de carbono. Então, mesmo que eu não saiba agora, faz de conta que eu não tenho uma tabela periódica, faz de conta que no século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, faz de conta não, era verdade, tá? Não se tinha certeza, conhecimento, como hoje você abre um livro e encontra uma tabela periódica, encontra na internet facilmente as massas atômicas de cada elemento da tabela, já incluído o efeito da abundância isotópica de cada elemento. No começo da química, final do século XIX, começo do século XX, isso não era tão bem conhecido. Estava sendo estudado, estava sendo investigado, mas não estava tão facilmente disponível. Tanto que, durante algum tempo do século XIX, se usou até a massa atômica do elemento oxigênio como base para se poder fazer estequiometria. Tá? Então, lembrando que aqui nós estamos nos referindo sempre a 1 grama de carbono. Para o benzeno, então, nós chegamos aqui que é 0,0839 gramas de hidrogênio. Ou seja, essas duas massas de hidrogênio, elas se referem para 1 grama de carbono nas duas substâncias. O que eu vou fazer agora? Nós vamos dividir, então eu vou pegar 0,10485
e vou dividir, né, por 0,0839. E essa conta, quando vocês fizerem, eu já fiz, mas só vou refazer para confirmar. Pega uma calculadora aí, 0,10485 dividido por 0,0839. E vocês vão encontrar aqui aproximadamente, né, aproximadamente 1,249,7, etc. Se nós aplicarmos aqui regra de algarismos significativos, aqui embaixo no divisor eu tenho 1, 2, 3 algarismos significativos, portanto isso aqui, né, eu vou arredondar para 1,25, certo? Então, aproximadamente 1,25. E agora? Bom, agora é que vem o pulo do gato final. No benzeno, lembrando que no benzeno nós temos um carbono para um hidrogênio. Em outras palavras, a fórmula mínima do benzeno é CH. Essa é a fórmula mínima. A fórmula molecular, a molecular é outra. A molecular é o C6H6, como é sabido, né? E está enunciado por benzeno. Mas nós estamos interessados aqui no caso do xileno. Então, voltando aqui, xileno, e nós chegamos no quê? Nós chegamos em um carbono para 1,25 hidrogênios. Porque quando eu fiz essa conta aí, eu estou dividindo massa por massa, né? Ficou adimensional. Ah, mas isso é um número fracionário? Sim, verdade. Número fracionário os químicos geralmente não gostam. Poderia escrever CH1,25, é a chamada fórmula experimental, fórmula empírica. Agora, é fácil de perceber que se nós colocarmos aqui um fator, né, de 4, né, eu vou multiplicar dos dois lados por 4. Por quê? Porque aí eu vou ter 4 vezes 1, 4 carbonos, né, para 4 vezes 1,25 é praticamente, você vai 4,998, é o quê? É 5, né? Se for 1,25 mesmo, exatamente 5. 5 hidrogênios. Em outras palavras, nós vamos chegar aqui para o caso do xileno. Nós vamos chegar em 4 carbonos para 5 hidrogênios, que é a fórmula mínima C4H5. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar agora, olha, isso é a fórmula mínima, tá, gente? Qual que é a fórmula molecular do xileno? Se vocês tiverem a curiosidade de olhar depois no Google, vocês vão encontrar que, na verdade, o xileno ele tem essa estrutura aqui, tá? É o anel
benzênico. Aí você tem o orto, tem o meta, tem o para chileno, mas digamos que você aqui está representando o meta chileno, tá? Duas metilas, dois grupos CH3 ligados ao anel aromático. Então a fórmula é C8H10. Veja que C8H10, né, é o que? É a fórmula molecular do xileno. Mas a proporção, olha lá, fórmula mínima, essa aqui é chamada fórmula mínima, tá? C4H5 é a chamada fórmula mínima. E o C8H10 é a chamada fórmula molecular. Espero que vocês tenham entendido, gente, tá? Qual foi o raciocínio por trás desse problema 295. E agora, usando da mesmo caminho, vocês podem fazer para bifenil, bromesetileno e protolueno, tá certo? A dica, então, é procurar depois, né, obter a fórmula mínima através de fatores, né, e aí, é claro, vai um pouquinho de tentativa e erro. Alguns casos vai ser bem fáceis, como é o caso do chileno aqui, 1,25 é quase que imediato você perceber que, né, um fator de 4 vai dar os inteiros que você precisa. Em outros casos vai dar um pouquinho mais de tentativa, mas nada assim seja absurdamente difícil, né? E, lógico, se você pensar que hoje, você na ponta dos seus dedos aí, né, com o smartphone, você consegue essa informação de forma muito mais rápida e fácil, é claro que você não vai ver muita graça nisso. Quem já assistiu o filme do Tom Hanks, eu gosto muito de cinema, sabe? Quem já assistiu o Tom Hanks naquele filme Náufrago, né, deve lembrar que ele só sobreviveu graças ao conhecimento que ele tinha. Ele não tinha smartphone, se tivesse a bateria não ia durar o tempo que ele ia precisar, né? E onde é que estava esse conhecimento? Não estava em nenhum smartphone não, gente, estava dentro da cabeça dele, tá? Então, conhecimento é aquilo que a gente carrega aqui dentro, não dentro dessa coisa aqui, dessa porcaria, não. Isso aqui tem um valor relativo. Lógico que é muito útil, muito bom, a gente tem que aproveitar das tecnologias novas e ser usuários delas, é claro, tem que acompanhar o avanço tecnológico, mas isso não supera, gente, o talento que é do ser humano, tá? Então, espero que vocês tenham alcancem logo a maturidade de não desprezar esse problema, que parece um problema inútil, né? Ele é inútil se você considerar a facilidade que você tem hoje para conseguir informação, mas o caminho, por isso que eu falei, um aluno perguntou, professor, interessa a resolução final, a resposta final ou a resolução? Vejam que aqui durante a resolução é que eu acho que vocês devem ter captado onde é que estava o raciocínio por trás desse problema. E é isso que é importante, gente. É isso que realmente vai fazer a diferença entre um profissional de sucesso, um profissional de talento, um profissional que vai, né, justificar o salário que ele vai receber, tá certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham entendido esse problema e qualquer coisa eu estou aí à disposição. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau.